E aí galera da Mobi Auto, beleza? Meu nome é Fábio Saek e hoje eu trouxe aqui para apresentar para vocês a nova CB650R Neo Sport Café. Seja muito bem-vindo ao canal. Para você que acompanha o canal, deve ter visto o vídeo da irmã maior dessa daqui, a CB1000R Neo Sport Café. Se por acaso você não viu, dá uma conferida aí que tem um review dela também. Essa 650 Neo Sport Café, você pode ver que é um design antigo com moderno. Eu falei isso no vídeo da CB1000R, mas agora vamos falar dessa moto aqui, desse motor. É um motor 4 tempo, um motor de 4 cilindros, de 88,4 cavalos e 6,13 kg de torque. O nome dela não é Hornet, mas para mim eu apelidei particularmente de Nova Hornet. Pra galera que gosta de acelerar, eu tenho certeza que vai amar essa moto. Dá só uma olhada na pedaleira, ela tá mais alta, obrigando você a ficar numa posição mais esportiva. Veja o contorno do tanque, como você vai encaixar sua perna. Ela tem 191 quilos, ela tá mais leve. Então, na hora de você entrar, sair de curva, o pêndulo dela, ela tá super agressiva. E eu também quero falar que aqui na traseira ela vem com o pneu Metzeler 180 aro 17 e 120 aro 17 na dianteira. Essa moto aqui, ela tem um quadro tubular de berço semiduplo, tem aqui o amortecedor Showa na frente invertido, Showa na traseira monolink, com regulagem. Ela não tem o kick shifter, porém, essa moto eu achei ela muito fácil de trocar marcha. Na hora que eu tô andando, simplesmente ao relar o pé, ela já vai trocando como se fosse automática. Então é praticamente como se ela tivesse o kick shifter. Como vocês podem ver, a tecnologia está presente nela, realmente aqui ela tem um monitor aqui com todas as informações, totalmente digital para você. Embora a aparência seja no estilo antigo, o contagiro dela é totalmente digital. No meio aqui você vai ter um indicador de marcha, você tem também o marcador de combustível, quilômetros por hora, temperatura, quilometragem da motocicleta e aqui do lado direito você tem controle de tração ligado ou desligado, que ela só tem essa opção, ela não tem opção de modular, como a irmã maior, a CB1000, né? Apertando esse botão, segurou, acendeu a luz aqui com o tracinho, significa que está desligado o controle de tração, segurou de novo, ele apaga e ela está ligado o controle de tração. Quando você liga a moto, ele liga automático. E do lado direito, aqui em cima, você vai ter o Shift Light. O Shift Light é um indicador que você tem que trocar a marcha na hora certa. Atingiu certo, é RPM, ela vai acender, então é hora de você trocar a marcha da motocicleta. Embora você olhe ela assim, com essa proposta, ela é uma naked, ela não é uma esportiva, você pode imaginar, talvez ela não tenha uma velocidade final muito grande. Aí que você se engana. Essa belezinha aqui atinge 250 km por hora de final. Esse é um ponto muito positivo, ela tem uma velocidade final muito grande. Quero lembrar que essa moto aqui, ela faz em torno de 20 km por litro. Porém, se você acelerar bastante, pode jogar que ela vai fazer aí uns 15 no máximo. Então, bora conferir como ela se sai acelerando.
Então, galera, ela me impressionou bastante. Logo de cara quero dizer isso, porque eu estava acostumado a conhecer aí a XJ6, a Hornet, as motos 600 cilindradas. E eu pensei que por ela ter aí 88 cavalos, ter menos que a Hornet, falei, acho que não vai estar aí, né, com a força da Hornet e tal. Fiquei pensando, poxa, o que será que a Honda fez para suprir, né, o público aí? Quando eu peguei essa moto para andar, eu senti uma leveza extraordinária. O centro de massa dela está incrível, porque o ângulo do caster junto com o centro de massa dela, ele ficou muito fácil de você usar o pêndulo. Então, para a galera que vai aí acelerar, né, final de semana, a galera que quer ir para o autódromo, aqueles que gostam de ir para a montanha, acelerar, eu digo acelerar, galera, com calma, dentro dos padrão, procura um lugar totalmente isolado, anda no limite, com todos os equipamentos. Se puder, coloca uma bota, uma luva, para você se proteger. O bom piloto, para mim, é aquele que volta para casa vivo. Então você tem que tomar cuidado. A motocicleta, ela responde muito bem, ela está trazendo uma segurança muito boa. Freio ABS está respondendo muito bem, embora eu não tenha aqui uma mangueira de Aerokeep. Não se preocupe, ela vai frear legal, o freio tá bacana, o barulho dela é sensacional. Eu mesmo, se eu comprasse essa moto, eu nem colocaria outro escapamento. O próprio barulho que tá nela tá bacana, ele tem um assobio gostoso, muito massa, eu gostei disso. A agilidade dela realmente é o ponto mais forte. O design dela é bonito, chama atenção. Aonde eu passo, as pessoas olham mesmo. É uma moto bonita, é uma moto de presença. Muitas pessoas me vieram me perguntar se essa aqui era 1000. Então ela tá encorpada, ela tem aí, né, um peso, ela tem uma presença muito bacana. A forma que eu estou posicionado para andar tá muito boa, eu não sinto dor na coluna, a motoca, ela tá confortável, ela tá na mão. O painel dela é muito intuitivo, muito bom, mas aqui rodando eu tenho que ressaltar que ele é um pouco escuro. Você não tem uma visibilidade muito boa do painel quando o sol reflete aqui. Então poderia ser um pouco mais claro. Esse pneu Metzeler, por vir de fábrica, me surpreendeu, eu consegui inclinar bastante. Não é para competição, ela não é uma moto de competição, mas é um pneu que não vai te deixar na mão. Você vai poder brincar bastante, sim. Uma outra coisa que eu quero falar também é a suspensão. Suspensão traseira muito boa, dianteira também é muito boa. Porém, eu achei a suspensão dianteira um pouco mole. Então, ela está ainda na forma convencional que vem de fábrica. Para aqueles que vão acelerar um pouquinho, que vão correr um pouquinho com a motocicleta, deixa ela um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais dura. Você vai sentir aí uma melhora muito grande para você atingir uma certa velocidade com segurança na curva. Não deixe de conhecer, fazer um test drive com essa moto, é maravilhosa, eu adorei. Essa aqui é a CB650R Neo Sport Café, ABS e tudo de bom. Como vocês podem ver, é uma bela máquina, respondeu muito bem na montanha, ela anda bem tanto na entrada e saída de curva, o controle de tração está cada vez melhor, ele está mais tecnológico, você pode acelerar, ele não vai pegar e jogar a traseira, realmente isso respondeu muito bem. Agora tem também os pontos negativos, na minha opinião. Esteticamente aqui, tem umas partes de plástico, né, que eu acho que não deveria ter feito. Outra coisa que deveria ter vindo seria um amortecedor de guidão, porque você sente a frente muito leve. Eu sugiro que coloque para poder eliminar esse perigo aí da moto chimar, né? Enfim, esses foram os pontos positivo, negativo da moto. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, curta, comenta, compartilha com seus amigos e escreve aí no comentário se você quer avaliação de alguma moto específica, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.